Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Na aula passada, nós estávamos falando da Santa Missa e terminamos na proclamação do Evangelho, né? Ainda não terminamos a primeira parte da missa, que é a parte da liturgia da palavra, né? A liturgia da palavra ela se encerra praticamente com a homilia, mas tem ainda dois apêndices, poderíamos dizer, que é a profissão de fé e a oração dos fiéis. Mas vamos por partes. Primeira coisa, uma visão geral da liturgia da palavra, que é o seguinte: a missa ela é dividida em duas partes, não é? Essas duas partes da missa, elas eram chamadas antigamente de missa dos catecúmenos e missa dos fiéis. Hoje é chamado de liturgia da palavra e liturgia eucarística. Mas por que é importante esse nome antigo, missa dos catecúmenos e missa dos fiéis? Por que isso? Porque a gente tem que entender que passando da liturgia da palavra para a liturgia eucarística, nós vamos passar para um outro mundo, por assim dizer. A primeira parte da missa, essa da liturgia da palavra, é uma parte mais missionária. Ou seja, a primeira parte da missa é uma parte onde os não fiéis podem participar tranquilamente. Era a parte em que os catecúmenos participavam. Quem é o catecúmeno? O catecúmeno é uma pessoa que está se preparando para o batismo. Então, na igreja antiga, como era a celebração da missa? Era assim. Vinha todo mundo para a missa, fiéis, catecúmenos, né? Às vezes algum pagão curioso até podia entrar e ouvia a liturgia da palavra, as leituras, o Evangelho, a homilia do bispo, do padre, a pregação. Então a gente vê que essa parte ela é mais missionária, ela é voltada mais para a conversão, né? É uma pregação para as pessoas mudarem de vida, tanto os fiéis melhorarem a sua vida cristã, como também para aqueles que não são tão fiéis assim, se converterem e crerem no Evangelho. Essa é a primeira parte da missa. Então ela era chamada de missa dos catecúmenos, a liturgia da palavra. Essa parte em que pessoas que não eram iniciadas no cristianismo podiam tranquilamente participar. Quando terminava a homilia, a pregação da palavra de Deus, então os diáconos colocavam os catecúmenos para fora, né? Ainda hoje, na liturgia bizantina, né? Liturgia do Oriente, terminada a liturgia da palavra, né? Eles dizem: fora os catecúmenos, catecúmenos fora, fora os catecúmenos, às portas, às portas. Então, o que acontece? O que é que acontecia na prática? Os catecúmenos saíam e se fechavam as portas da igreja. E de portas fechadas, iniciava a liturgia eucarística. Está entendendo? Por quê? A liturgia eucarística era para os iniciados. Eram os arcanos. A palavra arcano quer dizer os segredos. Pouquíssima gente sabia o que acontecia durante a missa, porque era o sacramento, a presença de Cristo na Eucaristia, era algo que a igreja guardava com um zelo, ainda guarda, mas guardava como um zelo no segredo do arcano, porque não queria que as pérolas fossem tiradas aos poucos. Isso que a gente faz hoje, por exemplo, de celebrar a missa na televisão, para a igreja antiga seria um absurdo. A gente expor o sacramento da missa
para essa quantidade imensa de pagãos, de gente que está lá no zapping, né? Passando de canal em canal, e passa de um filme semi-pornográfico para uma missa. Passando na missa assim, e vendo lá a consagração, etc. Isso, para os cristãos antigos, era impensável. Veja, eu não estou criticando a transmissão da missa na televisão, porque hoje em dia, com a falta de sacerdotes, existem comunidades inteiras e pessoas que vivem, né, e alimentam a sua fé eucarística a partir dessas transmissões. Está entendendo? Então eu acho que é algo necessário hoje em dia transmitir missa na televisão, né? Eu conheço até comunidades religiosas que não têm padre, né? As irmãs moram numa paróquia do interior, lá não tem padre, mas elas têm o sacrário na casa delas. Elas colocam a televisão na capelinha, participam da missa pela televisão, e na hora da comunhão, uma delas, que é ministra da comunhão, vai ao sacrário e distribui a comunhão para as outras. Comunga e pronto, ali participaram da missa. É claro, evidente, não estou dizendo que é a mesma coisa de você estar presente na missa, está entendendo? Eu não estou aqui fazendo tudo igual. Não, tanto faz, é tudo igual. Não estou dizendo isso. Participar do sacrifício eucarístico na igreja, no mesmo ambiente, é completamente diferente de participar pela televisão. Mas a transmissão da missa na televisão, para dizer, nessa ausência de padres que nós temos, falta de vocações sacerdotais, é muitas vezes a forma dos fiéis cristãos se manterem. Quantas vezes, por exemplo, durante o regime comunista, né, na Europa Oriental, a Rádio Vaticano, que transmitia a Santa Missa, né, era sintonizada por cristãos que não tinham padre atrás da cortina de ferro. E eles colocavam lá o rádio no altar e ouviam a missa. Porque não tinha padre. Porque os comunistas perseguiam os padres. Colocavam os padres na prisão, acabou. Então, não estou criticando a transmissão, mas estou dizendo que os cristãos antigos tinham um zelo imenso pelo arcano, pelo segredo, não é? Na tradição eucarística, na liturgia, na missa dos fiéis. Então fechavam-se as portas e os cristãos celebravam de portas fechadas a liturgia eucarística. Estou dizendo isso por quê? Porque aqui é minha opinião, tá? Eu faço questão de esclarecer quando estou dizendo uma coisa que está num documento da igreja e quando estou dizendo uma coisa que é minha opinião. Por acaso tem um sujeito do qual eu aprendi esta opinião, que eu não sei se vocês ouviram falar dele, é o Padre Zé Ratzinger. Já ouviu falar dele? O Padre José Ratzinger, quando ele era padre jovem, na década de 70, ele escreveu um livro chamado O Novo Povo de Deus, não é? E nesse livro ele diz isso, que a liturgia da palavra é uma liturgia missionária, enquanto a liturgia eucarística ela não é tão missionária assim. Então calma lá, vamos pôr um freio. Estou dizendo isso por quê? Porque os católicos vão continuamente nas nossas paróquias pedir missa para tudo. Missa para a formatura do jardim da infância. Missa para repartição pública para o início do ano fiscal. Missa para não sei o que. Tudo é missa. Por que o católico pede missa? Porque ele não sabe pedir outra coisa. Na minha opinião, não é? Estas ocasiões em que existe um número grande de pagãos, de gente que é até batizado, mas que não é católico o suficiente, nessas ocasiões seria importante o padre celebrar a liturgia da palavra e não a missa.
Por quê? Porque, número 1, a liturgia da palavra ela é mais curta. Número 2, ela é voltada exatamente para isso, para uma pregação missionária, para as pessoas se converterem. E número 3, você não está tirando pérolas aos porcos. Desculpa a palavra politicamente incorreta, mas ela está no Evangelho. Né? Atirar pérolas aos porcos. Isso quer dizer o quê? Que nós temos a Eucaristia, que é o dom mais precioso que nós guardamos, e nós não podemos ficar expondo assim para um pessoal que não sabe o que é missa, entende? Você vê, por exemplo, formatura. Não é? A maior parte das universidades, pelo menos lá para as minhas bandas, lá em Cuiabá, eles querem fazer formatura unificada. Então todos os cursos fazem uma formatura só. Aí o que acontece? Os cursos individuais, então pedem missa. Vamos fazer uma missa de ação de graças. Aí o curso vai lá, faz a missa. Por quê? Terminada a missa é o momento que eles têm de se manifestar enquanto grupo. Entendeu? É a hora de entregar uma flor para a mãe, fazer homenagem para aquele professor especial, lembrar o aluno que foi falecido e não sei o quê. Fazer as várias homenagens. Então o que acontece? Eles participam da missa. A liturgia eucarística, para a maior parte daqueles rapazes e moças que estão se formando, ela é um negócio comprido, chato e sem significado. Entende? Aquela reza do padre lá no altar que não acaba mais nunca, né? Aquela formalidade que para eles não tem sentido nenhum e que para nós é o centro da nossa fé. Entende? Então, se você faz uma liturgia da palavra, aquilo lá é rapidinho, é missionário, ajuda eles a se voltarem mais para a igreja e pronto. Eu já fiz várias vezes em formaturas, liturgias da palavra, o pessoal termina e diz: padre, que missa linda! Né? Que missa linda! Por quê? Porque não distingue, não sabe distinguir. E ainda mais, é mais curtinha, né? Em 40 minutos você fez tudo, até falou bastante. E sobra ainda uns 20 e tantos minutos para eles fazerem todas as homenagens que quiserem, tudo, entende? É uma coisa mais versátil. E você não perdeu ali o foco, que é mostrar uma igreja mais aberta, missionária, simpática, atraente para essas pessoas, né? Atraí-los com uma gota de mel para a verdade do Evangelho. Né? Então, estou dizendo isso um pouco porque nesta passagem da liturgia da palavra para a liturgia eucarística, a gente tem que entender que nós estamos agora entrando no centro de tudo. Nós estamos entrando naquilo que é o mais precioso para nós. Não é? Bom, uma palavra a respeito, só para concluir a questão da liturgia da palavra, uma palavra a respeito da homilia. A homilia, ela deveria ser feita sobre a palavra de Deus. Essa é uma homilia normal. É a explicação da palavra de Deus. Tá? Agora, é claro que essa palavra de Deus ela é explicada dentro da fé da igreja. De 2000 anos, isso quer dizer junto com a tradição. Mas é importante que não seja sermão, mas seja homilia. Sermão é um discurso, digamos assim, sobre qualquer assunto. Entende? O padre vai fazer um sermão, né? Ele vai falar. Então, ele pega um assunto variado, não tem nada a ver com a liturgia da palavra. Mas seja a homilia verdadeira, ou seja, a explicação da palavra de Deus ou dos mistérios que estão sendo celebrados. Vamos supor, é a ressurreição, é a ascensão, né? A Pentecostes. Você vai explicar aquele mistério celebrado. Ou então, até mesmo dentro da homilia, alguma espécie de mistagogia. O que é a palavra mistagogia? Nós já vimos, né? No aula passado, essa palavra já apareceu, né? Mysterion é o mistério de Deus, etc. Agogé é
é a questão de conduzir. Você conduz as pessoas como um pedagogo para os mistérios, a explicação, né, daqueles mistérios. Então, levar as pessoas a entender isso que estão celebrando. Tá? Então a homilia ela deveria se centrar nessas coisas. Havia um malveso, uma mania, né, na igreja de se fazer homilias sobre temas variados. Pegava um assunto de revista, né, um artigo de um filósofo. Homilia não é isso. Você pode fazer uma palestra sobre isso. Não está proibido o padre de falar, mas não é dentro da missa, né? Dentro da missa nós deveríamos focar nesses temas principais. O missal permite que, em ocasiões especiais, o padre fale de uma grave e urgente necessidade da comunidade. Por exemplo, todo mundo conhece aquela minha homilia que está aí postada no YouTube sobre o Plano Nacional de Direitos Humanos. Aquilo foi uma homilia. Saiu completamente daquilo que é uma homilia normal. Não é sobre a palavra de Deus, não é sobre o mistério celebrado, não é sobre um dos ritos da missa, mas é sobre uma necessidade urgente da comunidade. Mas não é uma coisa que eu faço todo domingo. É algo que extraordinário, excepcional. O missal permite, mas é importante saber que isso não é a regra. Tá? A regra é que seja sobre essas três coisas. Ou a palavra de Deus, que é o normal, o mistério celebrado, ou um dos ritos da missa a serem explicados. Isso é o normal de uma homilia. Depois da homilia, então ali termina praticamente a missa dos catecúmenos. Terminou a homilia, fora catecúmenos, não é catecúmenos fora. Aí entra uma parte que é própria já dos fiéis, que ainda não é a liturgia eucarística, mas que já não é mais a liturgia dos catecúmenos, da palavra, porque ali é para gente que já está introduzida. É o credo, nos domingos. Não é? O que é o credo? O credo é o símbolo da fé. O que quer dizer a palavra símbolo da fé? Símbolon é uma coisa que une. Antigamente, por exemplo, quando um general romano ia para a guerra, ele levava um símbolo do imperador. Sei lá, imaginem um anel, né, que eles cortavam pela metade, ou um pedaço de madeira que cortava no meio. O general levava isso. Quando o imperador queria dizer, olha, vocês ao invés de irem pelo norte como nós tínhamos planejado, por favor, pegue o flanco direito e sigam para o sul. Chegava lá o mensageiro dando uma contra-ordem ao general. Como é que esse general sabia se essa mensagem era do imperador ou não era do imperador? O mensageiro vinha com aquele pedaço de madeira que tinha sido quebrado no meio. E o pedaço de madeira encaixava direitinho naquele outro. Então é sinal de que aquela mensagem é legítima, é verdadeira. Está entendendo? Então, assim, o símbolo é isso. Symbalem, sim é com. É esse encaixe, símbolo. Tá? Então, eles pegavam o símbolo, encaixavam no outro. Ah, sim, você é o mensageiro correto, eu acredito em você. Então surgiu entre os primeiros cristãos a prática de nós, antes de participarmos da Eucaristia, apresentarmos o símbolo da fé, o credo. O cara era estrangeiro, comerciante, estava de passagem ali naquela cidade e queria participar da Eucaristia. O bispo chegava e dizia, pera lá, mas você é fiel mesmo? Ou você é um herético, um pagão, um curioso, que quer descobrir o nosso arcano, descobrir o nosso mistério? Qual é a sua fé? Aí então, a pessoa professava, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E o bispo
prestava atenção direitinho no credo para ver se tinha alguma palavrinha herética, para dizer, não, você não participa da nossa Eucaristia. Cai fora daqui. Você não é dos nossos. Então, quando todos os domingos vocês se levantam e professam a fé, façam isso sabendo que vocês estão apresentando a carteira de identidade de vocês, que torna vocês aptos de estar ali celebrando, de adentrar esses mistérios. Então o padre terminou a homilia: creio em Deus Pai. Eu vou entrar agora num lugar que nem todo mundo pode entrar. Eu vou entrar num mistério que só os fiéis conhecem. Mesmo que as portas da igreja permaneçam abertas, mesmo que esteja sendo transmitido pela televisão, nós estamos entrando no arcano, no centro da nossa fé. E é por isso que então, depois do símbolo da fé, vem a oração dos fiéis. O nome é chamado de oração universal, mas também de oração dos fiéis. O que quer dizer oração dos fiéis? Quer dizer que naquele momento são os fiéis exercendo o seu sacerdócio. Estão entendendo? Os fiéis estão ali exercendo o seu sacerdócio como sacerdócio batismal. Está entendendo? Não é uma coisa que você, eu estou ali rezando como qualquer pessoa poderia rezar. Não é qualquer pessoa poderia rezar. Você é um filho de Deus, você é um católico, você já é fiel, por isso você pode interceder pelo mundo inteiro. E é importante que a oração dos fiéis seja uma oração voltada para isto, para a realidade universal, e não intercessões para pessoas particulares. Que seja só intercessão por pessoas particulares, enquanto aquilo serve de trampolim para uma prece universal. Vamos supor, a comunidade tem uma ministra da comunhão que está com uma doença grave e quer rezar por ela. Então, você pode até fazer isso na oração dos fiéis, na oração universal, mas da seguinte maneira, por exemplo: rezemos por todos os doentes, de maneira especial por fulana, nossa ministra. Que o Senhor os console, lhes dê saúde, entende? E você vai e coloca aquela intenção, mas é importante que na oração dos fiéis o respiro seja universal. Entende? Porque é para todos. É algo que deve interessar a todos. Uma outra coisa importante ao confeccionar a oração dos fiéis é o seguinte: cuidado com a falta de fé de muita gente que escreve a oração dos fiéis nesses folhetos, nesses livrinhos de liturgia, etc, etc. Muitas vezes quem escreveu aquela oração não tem fé. Como é que a gente distingue isso? Porque a gente vê que é uma oração recado. O que é oração recado? Oração recado é quando você não está falando com Deus pedindo a intervenção divina. Você está dando um recadinho para o irmão que está do lado. Né? É como se dissesse assim: fulano aqui passou a missa inteira me incomodando, tossindo. Aí eu vou e digo assim: rezemos para que as pessoas sejam caridosas uns com os outros e façam silêncio durante a missa para nós podermos ouvir a palavra de Deus. Isso é oração recado. Você não está falando com Deus, você está dando um recado para o cara que está do lado ali. Então existe muita gente sem fé, principalmente o pessoal, né, que é mais voltado para essa socialização do cristianismo, né? O cristianismo enquanto agenda social, transformação da sociedade, engenharia social, teologia da libertação. Eles fazem oração recado para que os cristãos se conscientizem cada vez mais de que precisam partilhar seus bens com os pobres. Rezemos ao Senhor.
isto não é uma oração propriamente dita. Isso é um recado para a comunidade. Você não está falando com Deus, você está falando com a comunidade. Você está dando um recado de conscientização. Se você quisesse realmente rezar pelos pobres, você diria assim, você pediria uma intervenção divina. Você diria: Senhor, vós que amais os pobres, vós que manifestais o vosso amor ao pobre como através do vosso Filho Jesus e da Igreja, olhai compassivo para aqueles que mais necessitam. Enviai o vosso anjo consolador para que os conforte nesse dia, eles tenham o que comer. E tocai o coração das pessoas, para que sejam generosos e caridosos. Por isso nós os pedimos, Senhor. Está entendendo? Você está pedindo uma intervenção divina. A oração, para ela ser legítima, verdadeira, autêntica, precisa ser uma oração onde eu realmente estou me dirigindo a Deus e não estou usando um recurso pedagógico para conscientizar a comunidade de um dever que ela tem, né? Chegar a dizer assim: para que os cristãos se conscientizem que devem pagar o dízimo, rezemos ao Senhor. Isso não é oração, gente. Isso é recadinho. Entende? Agora, se você chega e diz assim: Senhor, do nosso pouco nós vos oferecemos um sacrifício dos nossos bens. Algo que não é o resto, a sobra do nosso dia a dia, mas que é uma verdadeira expressão do nosso amor para convosco. Recebei, Senhor, e aceitai nossa oferta, porque vós sois benigno e compassivo. Vós não necessitais do nosso dom, porém, abri vosso coração e generosamente recebei esse penhor de amor. Entende? Isso é oração. Você está falando com Deus realmente. Você não está dando recado para as pessoas. Está claro isso para vocês? Então, muito cuidado que, assim, é uma coisa que vai moldando a nossa mentalidade sem a gente perceber. Sem a gente perceber, a gente perde a transcendência da oração. E de repente é a comunidade aqui, com o teto fechado, falando consigo mesma. Acabou o transcendente. Cadê Deus? Cadê o encontro com o outro, com a alteridade? Entenderam? Então a oração dos fiéis, ela é essa realidade de dirigir a Deus preces e súplicas a partir do nosso sacerdócio batismal. Os fiéis podem e devem oferecer a Deus suas preces, não somente através do ministro sacerdote, né? Mas enquanto fiéis batizados. E aí então começa a liturgia eucarística propriamente dita. É importante a gente saber que toda a liturgia eucarística está montada em cima das palavras da instituição de Nosso Senhor. Assim como a liturgia da palavra está montada em cima da liturgia sinagogal, né? A primeira parte da missa, a missa dos catecúmenos, a missa da liturgia da palavra, é aquilo que os judeus faziam nas sinagogas. Liam a palavra de Deus, né? E cantavam salmos. Então, a primeira parte nós herdamos dos judeus. A segunda parte tem influência judaica também, mas ela é sobretudo aquilo que Nosso Senhor fez na última ceia. E o que é que Nosso Senhor fez na última ceia? Olha só o relato que a gente encontra na Eucaristia, no próprio Novo Testamento. Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai todos e comei, não é? Então olha esses 4 verbos. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e distribuiu aos discípulos. Aqui nós temos 4 pontos importantes da liturgia eucarística. Tomou o pão, é o ofertório.